e o Barcelona viveu de momentos esporádicos durante o jogo, assim como contra a Real Sociedad jogou melhor que o Barça, o Barcelona não conseguiu jogar melhor do que o Las Palmas em casa, enfim, é um momento de oscilação. E hoje, apesar de alguns bons momentos, de algumas boas jogadas principalmente, acho que o Barcelona teve mais boas jogadas do que bom jogo. Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre a fase atual do Barcelona, que embora pareça muito boa pela sequência de vitórias na Champions e alguns bons resultados no Campeonato Espanhol, a grande verdade é que o Barcelona do mês de novembro até agora vem sendo bastante inconstante no futebol mostrado, o que é estranho, pois no começo da temporada o Barcelona era avassalador em qualquer partida que jogasse, e agora parece que perdeu parte desse desempenho. Porém, hoje eu vou falar como isso aconteceu, e se esse mau desempenho vai se repetir ou a performance vai ser melhorada. Dito isso, vamos ao vídeo. Antes de falar dessa má fase do Barcelona, eu preciso falar como foi esse início estrondoso do clube espanhol no início da temporada. Tudo começou quando o presidente do Barcelona estava procurando um técnico para substituir o Xavi, e o presidente do clube catalão escolheu o sucessor que ele considerava ideal para comandar o Barcelona. O Laporta escolheu o técnico Hansi Flick, que até então tinha feito um ótimo trabalho no Bayern de Munique. O que o Laporta queria era abdicar um pouco do estilo de jogo do Barcelona, com vários passes no meio de campo, e trocar por um futebol voltado para o ataque. O Hansi Flick chega e afirma que não iria abdicar tanto do estilo de jogo do Barcelona, e que iria balancear os dois estilos. Embora o Hansi Flick tenha se adaptado ao Barcelona de forma rápida, na época havia uma desconfiança em relação ao técnico alemão, pois ele vinha de um trabalho ruim como técnico da Alemanha, e os torcedores estavam com o pé atrás em relação a essa contratação. Hoje em dia sabemos que essa contratação está dando certo, porém na época havia um certo receio. As mudanças do Hansi Flick vieram antes mesmo da sua estreia, pois o técnico alemão alertou aos jogadores do Barcelona que se eles chegassem atrasados aos treinos eles iriam ficar de fora dos jogos. Segundo o Marcelo da TNT Esportes, que trouxe essa notícia e também deu uma afirmação interessante, que anteriormente os jogadores recebiam multas por chegarem atrasados, porém o Flick acreditava que essa era uma punição muito insignificante, pois os jogadores recebem muito dinheiro e essa multa não fazia diferença para eles. Então o Flick teve a ideia da punição ser ficar fora dos jogos, pois o que realmente os jogadores se importam é com as partidas, então eles teriam medo de ficar de fora de uma possível partida por chegarem atrasados. E convenhamos que essa foi uma sacada de gênio. Outra decisão importante que fez esse Barcelona dar certo é a permanência do Rafinha. Há um tempo atrás tinha muitas especulações de que o Nico Williams iria para o clube catalão, e com isso o Rafinha corria sérios riscos de ser vendido. Porém o Hansi Flick decidiu que o Rafinha seria uma peça fundamental no seu esquema de jogo. No fim das contas, o Nico não veio para o clube espanhol, e o Rafinha ficou por ordem do Hansi Flick. Atualmente podemos ver que essa foi uma escolha sábia, pois o Rafinha é uma peça insubstituível desse Barcelona, e também é considerado o melhor jogador do mundo ao lado de outros jogadores. A minha intenção com isso era mostrar algumas mudanças importantes que o Hansi Flick fez para o bem do Barcelona. Agora vou falar sobre um dos pilares mais importantes desse time, o preparo físico e mental. Quando eu falo que o Barcelona está bem fisicamente, eu não falo do físico dos jogadores do Bayern de 2020, que eram extremamente musculosos. Eu falo sobre treinar os jogadores a ponto deles conseguirem correr o campo todo sem muito desgaste físico. Uma prova desse preparo físico elevado foram os jogos entre Barcelona e Bayern, Barcelona versus Real Madrid, e também o jogo entre Barcelona e Girona. Esses foram jogos em que os jogadores do Barcelona foram bastante exigidos, porque os adversários tinham jogadores velozes e muito competentes. Porém o clube catalão conseguiu se equilibrar com esses times com o preparo. Agora vou falar sobre o preparo mental feito no Barcelona. Eu estou falando da linha alta de impedimento. Acredito que todos que viram algum jogo do Barcelona devem ter se deparado com o adversário do Barcelona várias vezes em impedimento. E isso não é por acaso, mas sim porque o Hansi Flick preparou os jogadores para detectarem a posição de impedimento dos jogadores adversários. E o caso mais famoso foi no jogo contra o Real Madrid, em que o Mbappé ficou várias vezes em posição de impedimento por não conseguir sair dessa linha de marcação do Barcelona que estava impecável no dia. E para se fazer isso é necessário que os jogadores tenham uma disciplina gigante e também confiem muito no técnico para aprenderem isso. O ápice desse Barcelona foram nos meses de setembro e outubro, em que o Barcelona marcava muitos gols, estava voando fisicamente e o seu trio de ataque estava imparável. Porém tudo começou a piorar no mês de novembro, em que o Barcelona ganhou 3 partidas, empatou uma partida e perdeu 2 partidas. Esse até agora foi o pior desempenho
desempenho desse Barcelona. Isso porque foram relativamente poucos jogos nesse mês. E podemos dizer que o mês de novembro foi o início do declínio do Barcelona, pois o clube espanhol perdeu pontos preciosos que seriam importantes no campeonato espanhol. O mês de dezembro do Barcelona até agora foram de 3 partidas, com 2 vitórias e 1 empate. Porém, o nível decaiu um pouco não em relação ao futebol jogado, mas sim no desgaste desse elenco, pois o Barcelona tem um elenco curto e que precisa fazer rodagem de jogadores, senão as estrelas do clube vão ter um desgaste muito grande. Agora a pergunta que eu estava querendo responder nesse vídeo: o Barcelona vai continuar decaindo de rendimento ou vai melhorar seu desempenho? Na minha opinião, eu creio que o Barcelona vai melhorar o seu desempenho, porque o Barcelona no decorrer desse mês terá alguns confrontos difíceis, porém em janeiro não terá jogos muito difíceis se o Barcelona conseguir se classificar direto para as eliminatórias da Champions. Porém, essa pergunta é bastante difícil de se responder porque o futebol varia muito, e com o Barcelona não é diferente. Porém, minha expectativa como torcedor é de que não mudará muita coisa. Porém, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto, e queria que vocês comentassem a respeito disso. Muito obrigado por terem assistido. Peço que se inscrevam no canal, pois nossa meta é chegar nos 5.000 inscritos. Fiquem com Deus e até a próxima.